Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar uma série de lives falando sobre direito digital e cibersegurança. Eu sou o Dr. Luiz, sou especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e o Pedro vai se apresentar agora para vocês. Boa noite, pessoal. Sou o Pedro Henrique, sou profissional de desenvolvimento de sistemas, tá? Formado aí pela Faculdade Senac e hacker, formado na Faculdade Hacker Security em São Paulo, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre o direito digital, como o Dr. Luiz falou, e também um pouco sobre segurança na internet. A gente vai fazer um bate-papo bem descontraído e informal aqui para que todo mundo se sinta à vontade. Vamos deixar o juridiquês e o técnico de lado. Inicialmente, o Pedro vai trazer vários assuntos interessantes, como engenharia social, vai trazer vários tipos de vírus, como Trojan. A gente vai debater essa parte de cibersegurança no começo e depois eu vou trazer a parte mais jurídica para a gente trocar uma ideia. Tá certo, pessoal? Como o Dr. Luiz falou, eu vou estar aqui explicando um pouquinho sobre engenharia social, né? As técnicas de phishing, ataques hackers, tá? E falar um pouquinho do IoT, né? Que está muito incomum hoje na internet das coisas, onde qualquer aparelho aí, seja micro-ondas, geladeira, já tem acesso à internet, tá? Então, começando aqui, vou falar um pouco sobre a engenharia social. Garanto que muita gente já ouviu falar sobre isso, né? Mas o que é essa ideia de engenharia social? Engenharia social é a arte de tu manipular uma pessoa para fazer o que você precisa, tá certo? Isso é muito comum e existe desde lá dos anos 70, né? Quando começou a ter os computadores pessoais, né? Quando teve o primeiro IBM, já existia, né, a engenharia social para que você manipulasse um usuário comum ou um usuário corporativo, tá? Para estar caindo em técnicas de phishing, tá? Então, o phishing nada mais é do que traduzindo do inglês a pescaria. Então, o que que é? É você conseguir informações privilegiadas, né? Através de e-mails falsos, né? Não sei se você já deve ter recebido um e-mail, né? Por exemplo, e-mail falso de banco, né? Ou do seu e-mail mesmo. Ah, sua conta foi comprometida e precisa que a senha seja mudada. Isso é muito comum acontecer, tá? Principalmente em empresas, tá? Por quê? Porque o funcionário ele vai acabar caindo, né, nessa técnica de phishing sem prestar atenção, né, se o e-mail realmente é verdadeiro, né, e vai acabar dando informações privilegiadas ao atacante, né, que seria ali o cracker. Então, isso é muito perigoso porque uma vez que o funcionário, né, ele cai nesse técnica de phishing, ele pode dar acesso ao hacker, né, informações privilegiadas para estar tendo acesso aí ao banco de dados, né, ou aos outros computadores ali do sistema corporativo, tá? Então, vou falar aqui também sobre páginas falsas, tá? Páginas falsas nada mais é do que uma página clone de algum banco ou qualquer rede social, qualquer página que tenha acesso a credenciais, né? Que ele pede ali credenciais para estar sendo acessado a algum tipo de dashboard, né? Por exemplo, Facebook, qualquer rede social aí que pede e-mail e senha. O que que acontece, né? É muito comum hoje você receber página tanto por e-mail, né? Ou de algum hacker, páginas falsas, né? Então você digita ali o e-mail e a senha na página falsa e o atacante tem acesso a seus dados, né? E isso também é muito perigoso, principalmente para ter acesso a dados bancários, tá certo? Então, pessoal, tudo que o Pedro falou aqui, né? A gente faz um treinamento e conscientização dentro da empresa para trazer essa cultura de proteção de dados, porque nem todo funcionário da empresa tem esse conhecimento que o Pedro possui. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela veio para proteger os dados pessoais e sensíveis dos cidadãos brasileiros. Dentre os princípios que possui a lei, tem o princípio da segurança e o princípio da prevenção. O princípio da segurança é a empresa proteger os seus dados com meios técnicos, né, ali capazes de garantir a sua proteção. E seguindo o princípio da prevenção, a gente vai contratar aí uma empresa de cibersegurança para fazer uma avaliação inicial na empresa e dizer se essa empresa está, digamos, com uma maturidade para proteger esses dados.
E os consultores de privacidade vão fazer também uma avaliação nessa empresa para treinar os seus funcionários, assim como o Pedro faz na parte de segurança, a gente faz na parte de Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai ensinar a lei, então a gente começa ensinando os princípios, as hipóteses, tratamentos, direitos dos titulares e por que que isso é importante. Porque todo mundo precisa entender não só a empresa em si, os funcionários, a alta administração, todo mundo que trabalha lá, mas também os clientes, que esses dados, eles precisam ser protegidos. Afinal de contas, ninguém quer aí que os seus dados sejam vazados da empresa lá para um criminoso qualquer que pode pegar os nossos dados e abrir uma empresa fantasma, né? Ninguém quer isso, ninguém deseja isso. Então, o que a gente faz inicialmente? Antes de começar um projeto de implementação a LGPD na empresa, a primeira coisa a se fazer é mostrar para a empresa, funcionários, alta administração, todo mundo que trabalha lá, que a LGPD é importante. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi lançado, muitos acharam que essa lei não ia dar em nada, até que veio as multas. A LGPD é recente, né? Começou agora há pouco, começou em 2020, mesmo que essa lei seja de 2018, a vigência começou a partir de 2020 e ainda não temos aí multas tão grandes. Vai demorar um pouco para as empresas se adequarem, por isso que eu e o Pedro, a gente decidiu criar esse canal no YouTube aqui para começar a educar as pessoas sobre proteção de dados. É um dos papéis do consultor de privacidade trazer a cultura de proteção de dados não só na empresa, mas também fora dela, através de conhecimento na internet, e é o que eu e o Pedro estamos propondo aí com a criação desse canal. Então, pessoal, como o doutor Luiz ali, ele tinha falado ali um pouquinho sobre algumas técnicas, né, que o profissional de cibersegurança faz, né, para estar testando a segurança ali da empresa, né. Essas técnicas, elas são chamadas de box, né. A gente tem três categorias, né, a white box, gray box e black box. Então, o que seria, né, a diferença dessas categorias, né? A white box, ela é a mais básica, né? Quando a empresa ela já fornece, né, todos os dados, né, de rede, de web service, todas as portas, todos os IPs disponíveis, né, para a empresa ou para o hacker autônomo, né, que vai fazer o teste de segurança, né, para estar facilitando, né. Então é o teste mais básico, tá? Onde o hacker já sabe todas as informações, né, e faz algumas técnicas para poder estar fazendo uma invasão cibernética, né, e testar ali o sistema de segurança da empresa. A Gray Box, a diferença é que apenas alguns dados são fornecidos, né, os dados mais básicos ali, como o endereço do host, né, algumas portas disponíveis, né, que estão abertas ou rodando alguns web services, e o mais completo ali, né, seria o black box, que é quando a empresa ela já tem, né, um histórico de testes de segurança, né, quando a empresa é um pouco maior, né, e já tem uma grande estrutura ali, né, de TI disponível para eles, né. Então, a empresa maior ali, ela faz o teste black box, quando o hacker, né, ou a empresa de cibersegurança não tem acesso a dados nenhum, né. Eles não fornecem nada, a única coisa que a empresa de cibersegurança ou o hacker sabe, né, seria o site mesmo ali da empresa. Então, o hacker ele vai fazer uma série de técnicas, tá, seja com phishing, seja testando ali as portas que estão abertas, né? Então, o hacker ele vai fazer uma varredura, né, no endereço ali da empresa, né? Ou seja, o endereço de internet, né? Então, o hacker ele vai fazer uma varredura, né, para poder descobrir as informações, né, do zero, sem saber nada, e tentar fazer uma intrusão, né? Tendo sucesso, né, o hacker ele vai passar ali um relatório, né, de como que ele fez isso, né? Todas as apresentações em vídeo para a empresa, né? E a TI responsável da empresa vai ser a que vai cuidar, né, de fechar essas brechas, né? Tá corrigindo e atualizando o seu software. É isso aí, pessoal. Reparem que tudo que o Pedro trouxe até aqui é uma avaliação inicial que eles fazem na empresa para descobrir várias vulnerabilidades na empresa e evitar que essas vulnerabilidades tornem aí, no futuro, brechas
para que o hacker entre com facilidade e cause prejuízos gigantes para a empresa. Então, inicialmente, existe aí um, um custo que é feito para investir em cibersegurança, mas eu não gosto exatamente da palavra custo, e sim investimento. Porque pensem comigo, o dinheiro que a empresa investe em um investimento de cibersegurança, ela fazendo isso, ela vai reduzir um custo enorme que ela vai ter lá na frente, caso ocorra vazamento de dados. Porque se houver vazamento de dados, além da empresa ser multada pelo Procon, Ministério Público, a NPD, ela também vai ser multada pelos titulares de dados, que são as pessoas que tiveram seus dados vazados. Então, o papel aqui é sempre prevenção. Seguindo o princípio da prevenção, a gente vai fazer o básico, encontrando meios ali de prevenir que esses vazamentos aconteçam, e o investimento inicial que a gente faz, se a gente for parar para analisar, é mais barato do que o custo que a gente vai ter lá na frente. Isso mesmo, como o doutor Luiz falou, né, não se trata de um custo, né, e sim de um investimento, até porque são seus dados, né, que estão em jogo, né. Tem várias notícias aí, mesmo empresas gigantescas como o Facebook, como a própria Microsoft, né, a Sony recentemente, né, doutor, que teve aí um vazamento gigantesco aí de dados, né, por ataques hackers, e dados ali dos usuários foram vazados, né, e são vendidos aí no mercado negro, né? Tem vários sites aí de vazamento de dados que você pode até comprar, né? Os dados de alguém. Então, todo ano aí tem um grande vazamento por falta, não, às vezes não por falta de investimento, né? Mas e sim por atenção mesmo, né? Por isso ali a importância, tá, de ter um investimento na cibersegurança, né? Dada esses vazamentos, né, para você ver como até empresas gigantescas, né, tem vazamento de dados, mesmo, né, com investimento. Então, imagina se você não investe, né, em segurança dos seus dados. Aí vai ser muito fácil, né, você não vai ter a certeza de que possa ou não ter um ataque hacker, né? Exatamente. E se essas empresas grandes, como tu bem citou, possuem esses vazamentos, imagina as pequenas e médias empresas que não têm aí dinheiro, né, para investir em cibersegurança, não tem dinheiro para ter uma equipe de segurança da informação ali prestes a fazer um treinamento ou uma conscientização dentro da empresa e proteger a empresa caso ocorra uma invasão, né? Não tem uma equipe ali de contradefesa, por assim dizer, né? Não sei se esse é o termo técnico para a gente utilizar. Mas, assim, inicialmente, não deixando aí os empresários preocupados, eu sei que a gente passou por uma crise econômica, né? Não há muito dinheiro em caixa para investir em projetos de LGPD robustos, né? Que duram aí alguns meses até um ano, 2 anos, mas começar o projeto de LGPD já segue o princípio da boa-fé, já segue ali o princípio da segurança, mostrando para o titular de dados que a empresa ela está preocupada com a proteção de dados dos seus clientes. Então, isso aqui é de fundamental importância, porque entre começar o projeto de LGPD e não fazer nada, há uma distância muito grande, porque a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai perguntar para a empresa: vocês já começaram o seu projeto de LGPD? Aí a empresa fala que não. Bem, o puxão de orelha vai doer mais do que para uma empresa que está com um projeto de LGPD em andamento. Então, assim, não tenho dinheiro em caixa, um dinheiro muito grande, bastante dinheiro, melhor dizendo. Eu tenho bastante dinheiro para fazer um projeto robusto. Ok, começamos pelo básico, faremos então um treinamento, uma conscientização dentro da empresa para ensinar os funcionários, porque a maioria dos vazamentos de dados que ocorre dentro da empresa acontece pelos funcionários, ou seja, o funcionário está lá no seu computador, aí ele não conseguiu fazer todas as tarefas. O que ele faz? Ele tira a foto da tela do computador dele e leva para casa. Ou então compartilha os dados pelo e-mail dele para terminar o serviço em casa. Isso que ele está fazendo é uma violação à lei, uma vez que ele está pegando esses dados
sem o consentimento da pessoa e está levando para casa. Não pode fazer isso. Os dados que estão na empresa ficam na empresa, não pode sair de lá. Eu posso citar aqui uma série de violações que as pessoas cometem dentro da empresa, mas daí aqui eu vou ficar horas e horas falando, mas é só para vocês terem uma noção de que a maioria dos incidentes, dos vazamentos de dados que ocorrem, a maior parte deles acontecem devido aí a vários funcionários que não são treinados, né? Não sabem nem da existência da lei e acabam cometendo aí vários erros e até mesmo dando aí a possibilidade de hackers entrarem no sistema da empresa pelo fato de, por exemplo, não terem uma senha muito forte, né? E aí o Pedro vai explicar para vocês a utilização e a importância de ter uma senha forte no seu computador para que o hacker demore aí anos e anos para tentar descobrir a senha. Bom, pessoal, como o Dr. Luiz falou, né, a questão da senha forte ela é muito importante, tá? Antigamente se usava muito a senha comum, né, senha que não tem caracteres numéricos, não tem símbolos, né? Então, porque hoje ele é muito fácil, tá? É muito fácil de você quebrar uma senha, né? Não precisa nem ser especialista em cibersegurança, hacking, para estar conseguindo quebrar a senha, tá? Hoje existem softwares automatizados, tá? Que vão testando senha por senha, né? Caractere por caractere, tá? Para poder estar quebrando essas senhas, né? A gente chama de técnica de brute force, né? Traduzindo para força bruta. Então, é muito importante, né? Conscientizar os funcionários da empresa, né? A colocarem senhas com letras e números e mais símbolos, tá? Para poder estar fazendo uma senha mais segura. Já existem também hoje softwares automatizados para fazerem senhas seguras, tá? Então, essa questão da senha é muito importante, tá? Que ela seja uma senha segura, né? Uma senha com caracteres numéricos, letras e símbolos. Porque senão, né, como eu falei, pode ser que seja quebrada facilmente, tá? Hoje existem vários softwares aí no mercado, né? Capazes de fazer esse serviço, né? Onde se usa um dicionário de word list, que se chama, com vários caracteres e várias palavras, que ele vai testando uma por uma até conseguir chegar na senha final do usuário, tá? Exatamente, exatamente. E eu vou além, tá? Tem funcionário da empresa que pega a sua senha, bota no post-it e gruda na tela do computador, ok? Isso não é a maneira correta de proteger a sua senha, até porque dentro de uma empresa, vamos supor que tem alguém aí que não tem uma amizade legal contigo e acessa o teu computador através da tua senha que estava no post-it na tela do teu computador e acessa os dados das pessoas que estavam armazenados no teu computador. E uma empresa que segue os critérios de governança, boas práticas, elas têm um controle de acesso, né, de quem pode acessar tal dado. Existe uma hierarquia. E aí, a tua senha está aí na tela do teu computador, exposta para todo mundo ver. Um funcionário sem esse acesso entra no teu computador e vê tudo. Pois bem, esse é um incidente de segurança, um vazamento de dados que ocorre porque uma pessoa que não teve autorização para ver tais dados acabou vendo tudo. E aí essa pessoa, além de ter acesso ao computador, ela pode tirar foto, ela pode pegar o pendrive, pode botar no teu notebook e roubar todas as informações que estavam protegidas pela senha. Então, olha só a dor de cabeça que o funcionário e a empresa vai ter com esse vazamento de dados, né? Então, mais vale a gente, né, botar uma senha forte, como o Pedro nos ensinou aqui, com vários caracteres, com letras maiúsculas, minúsculas, com símbolos, de no mínimo 12 caracteres. Vamos deixar a preguiça de lado. Tem gente que só faz com 4, 5 caracteres, mas vamos deixar com no mínimo 12 caracteres, porque aí, se eu não me engano, vai demorar uns 300 anos para o hacker descobrir a senha através dos programas que o Pedro utilizou, e aí vai ter um pouco mais, vai ter mais trabalho aí para tentar invadir a empresa. É verdade, pessoal. Então, para finalizar aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns ataques bem comuns, tá? Em sistemas corporativos, tá? Hoje é muito comum o ataque em bancos de dados, tá?
porque muitas empresas, o que que acontece? Não atualizam, né, o seu software, e por questão de... Porque hoje, para te atualizar um software, o servidor tem que ser parado, né, tem que ter um planejamento de atualização. Então, é muito comum, né, uma empresa utilizar um software ali desatualizado, né, porque hoje já existem exploits, que são aplicativos de exploração, né? Então, o hacker, ele descobre, né, faz uma varredura nessa empresa, descobre ali que o sistema utilizado, por exemplo, o WordPress é uma versão antiga, que utiliza o WordPress. Então, baixa ali já um explorador automatizado e consegue ter acesso aos dados da empresa, tá? Então, seria muito bom que nessa conscientização, né, dos funcionários, né, seja avisado, né, sobre a equipe de TI tem que ser avisada, né, de sempre atualizar o software, né, e planejar, né, essa atualização. Também tem a questão dos ransomwares, né, que são pequenos vírus que acabam encriptando. O que que é isso, né? É acabar protegendo os dados, né, no sentido do usuário, funcionário, não ter mais acesso aos dados da empresa. Então, o que que acontece? Os hackers, eles encriptam, né, sequestram, né, os dados e pedem grandes indenizações, se chama indenizações, né? Pede ali um dinheiro para o resgate desses dados. Recentemente, a Renner, né, foi uma empresa aí que teve seus dados encriptados, né? E os hackers estavam pedindo US$ 1 bilhão, né? Que Em seria criptomoeda. um absurdo, né? Então é muito importante, né, que os funcionários, a equipe de TI seja avisado, tá, desses riscos, porque os ransomwares são vírus aí que está sendo muito comum agora, né? Tanto em usuários normais, né? Aí eles pedem ali um dinheiro do sequestro dos dados, mas principalmente nos sistemas corporativos, tá? Fora também ataques de negação de serviço. O que é isso? É chamado de ataque DDoS, tá? Esses ataques DDoS, eles fazem o sistema cair. Então, por isso que é muito importante investir, né, em sistemas que têm proteção contra esse tipo de ataque, tá? Que é muito comum, tá, ter esses ataques e as empresas estão perdendo muito dinheiro com isso, né? Bom, pessoal, então acho que foi isso, tá, da nossa parte. Espero a gente se ver mais aí em breve, né, doutor? Para a gente acabar abordando mais a fundo, né, alguns assuntos, e é isso da minha parte. Muito É isso aí, obrigado, pessoal. pessoal. Até o próximo vídeo. Uma boa noite, até a próxima. Falou!